Tem empresa pagando mais de 20 mil reais de impostos, enquanto poderia estar pagando apenas 7 mil reais. Tudo isso pela escolha de um regime tributário errado. Será que esse é o seu caso? Descubra agora. Olá, eu sou o Andros Dourado, dos Três Contadores, e estou falando direto do canal da Infinity Pay. Quando uma empresa cresce e sai do Simples Nacional, muitas pessoas acreditam que a única escolha é o regime do lucro real. Mas no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma outra alternativa, o regime tributário lucro presumido. Vou mostrar para você também o seguinte, o que é esse regime, como calcular os impostos e quando ele é vantajoso. O que é o lucro presumido? O lucro presumido é um regime tributário, assim como o Simples Nacional e o lucro real. Só que tem uma diferença muito grande. A gente calcula um imposto com base numa presunção. Por exemplo, se a sua empresa fatura 100 mil reais e é um comércio ou uma indústria, a base de presunção é de 8%. Quando a gente estiver falando de prestação de serviço, é 32%. Em alguns casos, em prestação de serviço, nós aplicamos uma alíquota de 16%. É em cima da presunção desse lucro que nós calculamos os impostos. E na maioria das vezes, compensa muito mais que o lucro real. Mas você deve estar se perguntando, nossa, Andros, mas como assim? No lucro real eu só não vou pagar os impostos em cima do meu lucro? Sim, é assim que funciona. Mas você precisa se atentar ao seguinte, quando a gente fala do lucro presumido, você tem uma previsão, ou seja, você vai pagar uma alíquota fixa em cima dos seus impostos. Quando a gente fala do lucro real, você precisa ter um controle muito mais apurado, uma contabilidade muito mais assertiva e tomar muito cuidado com a fiscalização. Eu não estou dizendo isso que no lucro presumido você não vai ser fiscalizado, mas sim que você vai pagar sobre o seu faturamento, ou seja, com alíquotas fixas. No lucro presumido, os principais impostos que você vai pagar são IRPJ, contribuição, PIS, COFINS, ISS e ICMS. Mas é muito importante eu frisar aqui que o imposto de renda, o IRPJ e a CSLL, a contribuição sobre o lucro líquido, eles são calculados com base numa presunção. Ou seja, por isso que a gente chama esse regime tributário de lucro presumido. Então aqui eu vou mostrar para vocês a minha tela, mostrar de uma maneira muito simples como que funciona o lucro presumido. Quando a gente fala de comércio, nós temos uma base de presunção de 8% para IRPJ e 12% para contribuição social. Quando a gente estiver falando de serviço, nós vamos ter uma base de presunção de 32% para IRPJ e 32% para contribuição. Então um exemplo prático, bem simples e bem fácil. Vamos pensar o seguinte, você tem um comércio e você fatura 100 mil reais no mês. Então eu vou colocar aqui o valor. Ó. A gente vai ter uma base de presunção para IRPJ de 8% e logo em seguida nós vamos calcular a alíquota direta, que é 15% sobre esse imposto. Quando a gente fala de contribuição social, nós vamos ter uma base de presunção de 12%, e vamos calcular 9%, que vai dar esse valor de 1.080. Além disso, nós vamos tributar PIS e COFINS. As alíquotas são as seguintes: 0,65% para PIS e 3% para COFINS. Agora pensa comigo, depois dessa explicação que eu te mostrei como que funciona o cálculo desses impostos, imposto de renda, contribuição, PIS, COFINS, todos os impostos com uma alíquota fixa, você já pode tirar como base que é muito mais simples o cálculo e fica muito mais fácil de você precificar os seus produtos. Quando a gente fala de regime tributário, o lucro presumido ele é muito mais simples no sentido de fiscalização, muito mais simples no sentido de previsibilidade, ou seja, ele é muito vantajoso. É claro que você vai precisar de um contador especialista, alguém que te oriente de verdade e possa te ajudar a tomar a melhor decisão. Você deve estar se perguntando, mas para quem que é ideal esse regime tributário? Vamos pensar o seguinte, se você fatura mais que 4 milhões e 800 mil reais anualmente, você não pode escolher o regime do Simples Nacional. E o regime do lucro presumido pode ser ideal para você. Se você preza por simplicidade, previsibilidade, você precisa saber aí certinho qual é a sua margem de lucro, talvez seja interessante você optar pelo lucro presumido. Outro ponto de destaque como vantagem que eu trago aqui muito interessante para você é se você trabalha com margem de lucro elevada. Ou seja, você vai pagar um imposto muito menor, porque uma vez que a Receita Federal ela presume a sua margem de lucro, que pode ser até 32%, se você tem margens aí de 40%, 50%, 60%, 70%,
vai compensar você optar pelo lucro presumido, porque você vai pagar menos impostos. Por isso, sempre procure um contador especialista, alguém que entenda de regime tributário e te ajude a escolher a melhor opção. Quer aprender ainda mais sobre esse assunto e receber dicas de como levar a sua empresa para o próximo nível de crescimento? Então acesse o blog da Infinity Pay. Lá você vai encontrar conteúdos simples, práticos e que realmente ajudam no dia a dia do seu negócio. O link está na descrição.